Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, 24 e 25, diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos, e por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, ao vermos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 10, 11. E sem dúvida, há diversos idiomas, vozes, no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente as nossas vidas: celular, televisão, os filmes, pessoas, pastores, demônios e etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Por quê? É que atualmente absorvemos mais informações em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja a experiência que Elias teve com Deus em 1 Reis 19, 11, 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmagalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto,
saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo. Mas agora, imagine Elias naquele ambiente destruidor. Mas Deus não estava nessas coisas. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de tudo aquele barulho, tudo se acalmou. E Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão. E é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiro, voz audível. No livro de João 12, 27 e 30, diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salve-me dessa hora. Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Perceba que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos 8, 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-se. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, coisa da nossa cabeça. Por isso que eu digo que vocês têm que prestar atenção nos sentimentos de vocês. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se a sua voz, nosso interior, vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos. No livro de Mateus 1, 20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas. Atos 11, 27 e 28 diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Agapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema. Existem diversos cristãos que ocorrem atrás de profetas e querem ser guiados por ele em tudo. Vivem em função que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a palavra de Deus é através da própria palavra de Deus. E 2 Pedro 1, 18 e 19 diz:
Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte de Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar com você é através de pregações. No livro de Atos 2, 36, 37 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouvirem isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres, missionários. A sétima forma que Deus pode falar com você é através de um evento sobrenatural. Atos 7, 31, 32 diz: vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele: por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar com você é através dos anjos. Atos 5, 19 e 20 diz: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje. Porém, existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade eles se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar com você é o inesperado. Segundo Pedro 2,18 diz: mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com a voz humana e resfriou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas que não servem a Deus e etc. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isto, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se ele falou com você através de um sonho, pode ser que ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses
ou anos, não importa. Ele quer que sua fé aumente para que sejam cumpridos os propósitos. Os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você, dizendo, vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco. Porém, devido à correria em nosso dia a dia, e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus. E com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença nesse momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai, no dia de hoje, peço a Ti que ilumine mentes e corações. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a sua voz. Ainda os outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência para que adquirir essa simplicidade. Precisam criar intimidade contigo. Ilumine-nos nesse momento, Pai. Através de sua graça e misericórdia. Que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas. E que a sede de Ti aumente para eles e os busquem a todas as forças e entendimento. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, me abençoe, abençoe o seu irmão, o seu filho. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém.